Olá meninas, como eu prometi, eu tô aqui para cumprir algo que eu tenho sentido muito forte no meu coração, que tem muita ligação com o servir. Muitas de vocês me acompanham pelo Instagram diariamente, eu ponho lá a mensagem do devocional, a minha interpretação, como que isso tem impactado na minha vida e como que isso pode impactar na tua vida também. Mas eu queria trazer aqui hoje um texto que vem falando muito comigo, que fica lá em Salmos 42, porque os sentimentos na nossa vida, eles são muito reais, mas a direção da nossa alma, ela precisa ser direcionada. Se a gente deixar a nossa alma decidir o rumo da nossa vida, muitas vezes ela vai nos levar para um lugar que não é aquele que Deus desejou para nós. E eu começo lendo o versículo do Salmo 42, que fala que o salmista está num momento muito triste da vida, muito angustiado, e ele conversa com a sua própria alma, onde diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? E quantas vezes a gente se depara com questões da nossa vida e que fica aquela vozinha interna te questionando: onde que está o teu Deus? Porque muitas vezes a gente cria uma falsa ideia de que quem serve e quem segue a Jesus não vai passar por aflições, mas vai. E ali o salmista continua: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então perceba que ele não só identifica a tristeza dele, como ele começa a conversar com a própria alma. E existe um detalhe importante que eu queria trazer aqui, que é essa questão da gente sentir tristeza, porque o problema não é sentir a tristeza. Todos nós passamos por momentos tristes, todos nós sentimos tristeza em algum momento. A questão é o que a gente tem comunicado sobre isso, com quem a gente tem conversado sobre essa tristeza. Muitas vezes a gente está com um amigo e a gente começa a contar uma história de alguém que nos falou alguma coisa, alguém que nos feriu, mas a gente não percebe que toda vez que a gente toca nesse assunto, toda vez que a gente conversa com alguém, algo que nos machuca muito, a gente está alimentando essa tristeza dentro de nós. A gente está ali alimentando a alma com aquilo. E aí a gente não sai desse ciclo e cada vez mais a gente começa a sentir mais e mais tristeza. Porque toda vez que a gente volta a falar de algo que nos machucou muito, é como se a gente estivesse sentindo tudo aquilo de novo. Então eu te pergunto, o que você tem falado com as suas amigas? O que você tem falado com seu cônjuge, com seus filhos? É algo que te deprime? É algo que te entristece? Ou você tem calado a alma? Gente, porque a nossa alma, ela nos trai. E por isso que a gente tem que pedir muito para Deus, para Ele calar a nossa mente e elevar o nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele tem uma conexão direta com o Pai. E é ali que as coisas boas vêm. Mas se a gente aquieta o espírito e dá muita voz à nossa alma, o diálogo interno, ele é algo muito profundo. E aí, eu quero trazer aqui uma aplicação para mulheres, para nós mulheres, né? Porque a nossa casa, ela reflete muito como a gente está sentindo e quem a gente é. Dificilmente na nossa casa as outras coisas estarão bem, as outras pessoas estarão bem se a gente não tiver. E teve um momento na minha vida em que eu vivi muito no automático. Acordo de manhã, já pego o WhatsApp, já respondo empresa, já sai correndo, acordo os filhos correndo, aquela correria. E eu parei de observar sinais que Deus estava me dando, que algo não estava legal dentro da minha casa. E eu te pergunto, você tem vivido nesse ciclo automático? Tu acorda, já levanta murmurando, já sai do trabalho reclamando,
já vai no caminho reclamando de tudo, é do trânsito, é da chuva, é do frio, é do calor. O que tem saído da sua boca? São palavras que alimentam a sua alegria ou são palavras que alimentam a sua tristeza? Porque muitas vezes a gente fica esperando de algo externo motivos para que a gente fique feliz. Mas a felicidade, ela nunca vai vir de algo externo, ela sempre vai começar aqui dentro de nós. E tudo começa com aquilo que a gente alimenta. Então, eu te pergunto, o que você tem se alimentado? Eu trouxe um ponto aqui muito importante nessa reflexão, que é sobre a decisão. Quando a gente sente que eu preciso fazer algo diferente na minha vida. E por que eu quis trazer isso aqui? Porque há 6 anos atrás eu estava vivendo num loop muito automático da minha vida e eu entendi que eu precisava fazer algo diferente. E uma das coisas que deu muito certo para mim, que eu sigo, já vão fazer 6 anos fazendo, é criar uma rotina do ritual da manhã. E eu chamo dessa rotina do antes das 6, né? E não necessariamente você precisa acordar antes das 6 para criar essa rotina, você pode fazer ela qualquer horário do dia. Mas o mais importante é que você faça. Mas eu entendi que para mim a primícia do dia seria um momento muito oportuno, porque eu queria sair de casa fortalecida com a palavra de Deus para que eu pudesse enfrentar as coisas do lado de fora. E eu entendi que se eu fizesse isso à noite, no final do dia, eu já ia vir carregada das coisas que me chatearam, dos problemas do dia a dia, e aí talvez não iria fluir para mim como eu precisava. E ali eu entendi então que eu precisava colocar meu primeiro horário da manhã com um momento entre eu e Deus e mais ninguém. Então eu construí na minha casa um lugarzinho, um cantinho, que é aqui nessa sacada, onde eu tô todo dia aqui às 5 da manhã, conversando com Deus, lendo a Bíblia, escrevendo. Recentemente agora eu trouxe um caderno onde eu coloco os meus questionamentos para Deus, as minhas conversas com Ele, aquilo que ainda não tem resposta dentro de mim, aquilo que às vezes me incomoda, aquilo que me constrange, aquilo que muitas vezes me tira do meu foco. E nesse lugar onde eu construí essa rotina, não é um lugar onde eu assisto filme, não é um lugar onde eu relaxo com a família, não, é um lugar onde eu já entendi, o meu cérebro já entendeu, que é nesse lugar onde a Kátia se conecta com Deus. E eu te pergunto, qual é o cantinho da tua casa que tu vai criar para que você se conecte com o Criador, com quem te fez, com quem te criou? E, além disso também, eu coloquei aqui uma observação de que muitas vezes a gente tenta esperar um motivo para que a gente possa sentir só a alegria. E continuando ainda no Salmo 42, é algo que me chama muita atenção, porque o salmista ele traz assim: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Então o que diz aqui? Que o salmista ele não esperou ele sentir alegria para ele louvar a Deus. Ele continuou louvando a Deus, mesmo em meio à tristeza. E aí de novo, né? Qual é a voz que a gente alimenta dentro da gente? A gente vai esperar tudo tá bem pra gente criar um ritual com Deus? A gente vai esperar tudo tá bem pra gente criar um cantinho, ter um momento com Ele? Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É o contrário, a gente primeiro cria o cenário que a gente precisa, a gente começa a declarar sobre esse cenário e aí a tristeza ela começa a ir embora. Todos os dias, quando a gente acorda de manhã, sempre a decisão vai ser: o que eu vou me alimentar hoje? Do que eu vou me alimentar? E o que eu vou declarar? Porque palavras, elas têm muito poder. Eu vou continuar dando voz à minha tristeza? Eu vou continuar reclamando? Eu vou continuar chorando? Eu vou continuar murmurando? Porque
Você pode todos os dias entrar lá no Instagram, ver a mensagem que a Kati posta sobre o devocional. E eu posso te trazer muito conforto e também muito confronto. Mas a decisão de sair desse lugar de tristeza, de aflição, só depende de você. Então, vamos aprender com o salmista. A Bíblia, ela nos ensina tanto, a gente procura às vezes na rua o que o manual da vida ele já nos ensina. E aqui ele fala: pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. E é com essa mensagem que eu encerro esse conteúdo para você. Para que você não dê voz à tristeza, para que você cale essa voz interna dentro de você. E que toda vez que você sentir a sua alma abatida, que você continue louvando a Deus. Que você coloque um louvor, que você declare coisas boas. Porque só assim a gente consegue calar essa voz. Um beijo bem grande, fica com Deus.